Boa tarde a todos. Hoje a gente faz um encontro que dá início ao nosso podcast Direitos Iguais. Direitos Iguais é um projeto da organização Amigos da Vida, financiado pela Embaixada da Holanda, e nós teremos 5 episódios para tratar de diversos assuntos de interesse da comunidade LGBTQIA+. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde. Primeiramente, no dia de hoje, iremos falar de direito previdenciário, mas os nossos podcasts seguirão uma sequência de 5 assuntos, já escolhidos em uma demanda aí que nos é solicitado lá na ONG Amigos da Vida. Depois falaremos de adoção. O nosso terceiro podcast será União Estável e Casamento. Segue para nome social, retificação de nome de gênero e, por fim, direito LGBTQIA+. Nessa sequência de 5 episódios, estaremos sempre acompanhados da doutora Ana Clara Herval, advogada, coordenadora do projeto Direito e Cidadania da ONG Amigos da Vida e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Liberdade de Gênero do IBDFAN-DF. Hoje, também nos acompanha o advogado Felipe Ramos e o nosso convidado é o ativista Cristiano Ramos, presidente da ONG Amigos da Vida. Cristiano é também o idealizador desse projeto e a gente está muito feliz no dia de hoje de começar esses diálogos tão importantes para a comunidade LGBTQIA+. Espero que a gente tenha aí bons diálogos, porque em todos os episódios nós escolhemos assim cuidadosamente os nossos convidados. Vamos começar? Bora. Vamos. Direito previdenciário. Doutora Ana Clara Herval. O direito previdenciário trata, basicamente, de todos os direitos dos cidadãos em relação à assistência e à previdência social. Boa tarde. Boa tarde, Beth. É exatamente isso. De uma forma bem simples, bem mais simplificada, o direito previdenciário é um ramo do direito que estuda a relação da pessoa com o sistema previdenciário. Vamos colocar assim, hoje a gente vai conversar sobre o INSS. Então, o direito dessas pessoas, hoje a gente vai falar mais sobre pessoas que vivem com HIV, frente ao INSS. Quais direitos essas pessoas têm, como é que a gente consegue esses benefícios de aposentadorias, auxílios doenças, e até mesmo o direito previdenciário também pega isso, a questão da assistência social. Muita gente não sabe que é possível você nunca ter pagado o INSS e, mesmo assim, conseguir uma aposentadoria ali de um salário mínimo. É isso mesmo, Felipe? É isso mesmo. E hoje Boa a gente tarde. tem aqui o Cris, que vai falar pra gente um pouquinho da história dele. Ele que vive com HIV e é aposentado. Então, eu sou o Cristiano Ramos, sou o fundador da ONG Amigos da Vida e vivo com HIV/AIDS desde os 18 anos de idade. E eu consegui minha aposentadoria por invalidez depois de uma luta grande, judicial, porque eu venho de uma época do início da epidemia do HIV, né? onde naquela época havia muito óbito e a realidade da AIDS era outra, então a justiça era mais sensível à questão da AIDS, né? Tinha uma maior facilidade para a gente conseguir aposentar. Na época eu havia adoecido, né? A doença tinha se instalado, e eu lembro que o INSS, o técnico do INSS, o assistente, foi lá no meu apartamento do hospital para me aposentar lá no local. Tamanha era a gravidade do meu caso. Eu lembro que meu pai falou assim, não, meu filho gosta muito de trabalhar e ele vai sair daqui. E se ele souber que está aposentado, isso vai piorar muito o quadro dele, que ele vai entrar em depressão, e meu pai naquela época não deixou o INSS me aposentar. Olha que engraçado. É que aí eu saí do quadro, resolvemos fundar a ONG Amigos da Vida, e aí eu falei, não, agora eu quero aposentar,
que eu vou dedicar minha vida todinha a amigos da vida, né? Aí, meu pai estava uma verdadeira luta, né? Aí, por último, ele entrou com mandato de segurança, que conseguiu a minha aposentadoria, e depois foi confirmado o meu direito, e eu passei a ser uma pessoa aposentada por invalidez em decorrência da AIDS. Mas essa é uma realidade, né, doutora Ana? É totalmente diferente da de hoje, né? Hoje a gente percebe que, pela diminuição de quase de 80% dos casos de morte por AIDS, isso tem impactado diretamente na concessão desses benefícios, né, doutor Felipe? Sim. Então, eu penso que a gente tem um desafio de também mostrar para vocês, advogados, eu acho um desafio importante, que a legislação hoje mudou, né? As regras do INSS mudaram, mas tem uma questão que tem que ser levada em consideração, que existia lá atrás, que existe hoje, que é o estigma e o preconceito das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E isso tem que ser considerado, porque eu tenho muitos colegas que não conseguem se manter no emprego quando sua sorologia ela é violada. Isso. Essa é uma das perguntas que com certeza a gente mais recebe na ONG. Quem tem HIV tem direito a se aposentar? Quando a pessoa faz essa pergunta, na verdade, ela quer saber da aposentadoria por invalidez. E aí é muito importante a gente saber uma diferença essencial. Hoje, o HIV ele não é considerado uma doença incapacitante como na época do Cristiano. O Cristiano viveu uma época em que a gente não tinha medicação, em que um HIV era, na verdade, uma sentença de morte, né? Então, existia essa noção. Hoje, com a tecnologia da medicação e todo o tratamento que é feito, inclusive, pela rede pública, a gente não tem... O HIV é uma doença grave, ele é, inclusive, considerado em lei como uma doença grave, inclusive dá isenção de imposto de renda e uma série de outros benefícios. Mas ela não é considerada uma doença incapacitante. E quando a gente fala de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a gente não está falando de doença, a gente está falando de incapacidade para o trabalho. Então, quando chega um assistido lá na ONG que quer buscar aposentadoria, a gente tenta olhar para um outro lado. Como eu sempre falo isso, é como se a gente colocasse o HIV no centro e puxasse outras questões. Porque é como o Cristiano falou, existe toda uma questão de estigma ainda da doença. Sim. Então, geralmente, a pessoa, quando ela recebe o diagnóstico, ela tem depressão, ela tem pânico, questões psiquiátricas estão muito atreladas a isso. Alguns ainda têm uma resposta, né, alguns organismos, à medicação, que isso demora um pouco a acontecer, a se tornar natural. Então, a gente tem que analisar a incapacidade a partir do HIV. Né? Então, esse é o trabalho que a gente faz hoje lá na ONG, é esclarecer também. E isso que o pai do Cristiano falou é muito interessante, porque geralmente a pessoa, quando ela descobre a infecção pelo vírus, ela acha que a vida dela acabou. Até pelo desconhecimento que a gente ainda tem hoje sobre o avanço da medicação e da ciência quanto à infecção. E quando essas pessoas elas saem do mercado de trabalho porque elas querem se aposentar, isso gera uma coisa psicológica muito forte, porque a pessoa para de conviver no meio social. Isso é muito importante para as pessoas. Né? Estar num ambiente de trabalho é também estar no meio social, para ela entender que ela pode estar ali não só para o trabalho, mas para outros relacionamentos. Então, às vezes chega uma pessoa muito nova lá na ONG, né, Cris? Já perguntando, e a gente fica preocupado. Não que a gente não leve a sério, claro, que existe esse primeiro impacto do diagnóstico, mas é preciso ter essa atenção. Como é que eu vou colocar hoje um jovem de 20, 25 anos fora do mercado de trabalho? Pois é, doutora Ana, aproveitando o seu gancho, o que é que a gente vê lá na ONG hoje? São duas realidades totalmente diferentes. Quando eu recebo lá um adolescente de 20 anos, 18, 20 anos com HIV, ele chega tranquilo, porque ele já sabe tudo sobre a doença. Eles pesquisam o que eu chamo de Dr. Google, eles já sabem de tudo, aí eles chegam lá para mim, eu que faço o acolhimento, né? Porque o médico faz o atendimento clínico, eu faço o atendimento social.
né, é o acolhimento, e eu trabalho o lado social da doença na nossa organização. Então, o que é que a gente observa? O adolescente, ele chega e pensa que a gente é médico e fala, doutor, qual é o dever de casa? Não está nem um pouco preocupado se vai morrer ou não. Né? Até porque ele já sabe lá atrás que vai ficar indetectável com coquetel, ele sabe do avanço da medicação, que a melhora da posologia, que os efeitos colaterais dos medicamentos praticamente não existem mais, como antigamente a gente tomava os remédios e não conseguia nem sair de casa, porque a gente tinha anemia, tinha uma série de outras reações adversas que tiravam a gente da vida social. Você não tem como dizer que uma pessoa dessa é incapacitada. Não está incapaz, né? E aí o que eu coloco é o seguinte, já quando eu recebo lá uma pessoa de 40, 50 anos, já chega lá se descabelando, chorando, achando que vai morrer na semana seguinte. Tem a última vez que eu atendi um caso que me chamou a atenção, foi um bombeiro que foi lá, esse bombeiro ele tinha uma relação extraconjugal com um cara, o cara era casado e tinha os filhos, e tinha um caso com esse bombeiro. E um passou HIV para o outro. Ele chegou lá na ONG desesperado, perguntando se dava tempo para ele fazer algumas coisas que ele precisava ainda fazer na vida. Aí eu falei, fica tranquilo, que vai dar tempo para você dar a volta no mundo, inclusive, se você quiser. Boa. Então, são realidades diferentes. Mas por quê? Porque ele viveu o boom da AIDS na década de 80 e 90. Né? Viu ali o Cazuza na capa da Veja. A gente viu todo mundo morrendo em um mês. Sandra Brea, Lauro Corona, e por aí vai. Então, assim, é um pessoal que viveu esse outro momento da AIDS. Agora, minha luta hoje contra ativista é que sejam observadas no INSS, aí é o desafio para vocês, advogados, é que se leve em conta a questão social do HIV. Quando eu falo a questão social, é o estigma, é o preconceito, é a dificuldade de inserção no mercado formal do trabalho. São questões que têm que ser observadas. Então vamos lá, Cristiano. Eu também gosto bastante assim dessa parte. Sou Beth Bogé, ativista em direitos humanos, coordenadora de projetos da ONG Amigos da Vida. Quando a gente tem essa chegada na ONG e esse acolhimento muito bem feito por você, e eu gostaria que você falasse um pouco assim sobre esses direitos do sigilo, né? Que impacta na vida social, né? E que muitas vezes a gente vai falar ainda mais do direito previdenciário, mas esse direito também do social, na preservação do nome, no sigilo da doença. Muitas vezes a gente está fazendo projeto, sabe, doutores? E pedem, vocês vão atender pessoas com HIV/AIDS, sim. E nós não podemos apresentar esse cadastro. E para a gente é uma questão, né? Você bem sabe. Porque realmente essas pessoas elas não podem ser identificadas se não assim desejarem, né? Dentro da sua fala, Beth, na verdade, quando a gente vai fazer a prestação de fundo do projeto, não pode dizer que atendeu Felipe Ramos, se ele tiver HIV, colocar Felipe Ramos. A gente coloca o F e o R, as iniciais. Porque tem que preservar a identidade, né, a sorologia daquele assistido. E isso é por conta exatamente do estigma, Exato, que o Cris disse, mas exatamente sobre essa incapacidade em sentido amplo, né? Que seria relacionado com a questão social, do estigma, de como essa pessoa se apresenta socialmente como portador, né, do vírus. Isso que o Cristiano falou é o que a gente chama de anonimização de dados. Primeiro, as pessoas que vivem com HIV, elas têm direito, isso é um direito básico e principal da pessoa que vive com HIV, o direito ao sigilo. Isso tem realmente relação com a questão do estigma, do preconceito, né? E etc. Mas hoje também a gente tem uma coisa que chama Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ser portador, estar infectado é uma informação sigilosa, né? É uma informação sensível, desculpa. É uma informação sensível. Então, a gente tem que tratar essa informação. Então, a gente tem isso não só na ONG, mas em todos os mecanismos. Isso tem que ser tratado no hospital. Isso é um tema
que tem que ser cuidado por hospitais, por clínicas, né? Às vezes a pessoa fala, vamos supor um atendimento médico, ela fala. Mas o médico que faz aquele atendimento tem que colocar aquilo no prontuário, isso não existe de não se colocar, tem que ser colocado. Mas as pessoas que têm acesso àquela informação, elas não podem divulgar aquilo, né? Então existe também um tratamento dessa informação ali entre os profissionais, como a gente faz na ONG, né? É. A gente recebe, eu, por exemplo, que faço os atendimentos, tenho que perguntar, eu pergunto isso porque é um ponto central, mas eu não posso chegar, por exemplo, pro Felipe e comentar isso com o Felipe. Sim. Mesmo a gente trabalhando, estando junto, entendeu? Não posso tratar com você. Às vezes a gente faz os atendimentos até de manhã, quando na ONG não tem ninguém, Exato. né? Que é- Justamente para a Exato. gente dar essa privacidade para a Privacidade, pessoa conseguir conversar com a gente. É. Assim, eu tenho 2 casos emblemáticos lá. Nessa época, meu pai ainda atuava na coordenação jurídica da ONG. Eu tenho 2 casos emblemáticos de 2 empresas que eu não posso aqui falar o nome, mas, né, porque é a questão de preservar. Mas teve um caso, o nosso assistido, ele chegou lá na empresa, ele era aquele que era apaixonado pela empresa, iniciativa privada, e ele achou que tinha obrigação de contar no RH que tinha HIV. Né? E ele foi contar, ele contou no dia, no outro dia ele foi pegar o elevador, o pessoal não queria pegar o elevador com ele. Uau. Ele entrou no elevador, todo mundo saiu. Então, assim, Ainda é isso, né? então existe isso. Outro caso, Isso em que ano, Cris? isso foi há uns 10 anos atrás, Sim. mais ou menos. Foi esse caso. Né? E nós ganhamos a ação. Nós ganhamos essa ação. Isso foi um caso. Um outro caso, que foi numa empresa grande de supermercado, que também a sorologia veio à tona, né? E a pessoa foi demitida. E hoje a doutora Ana sabe, doutor Felipe também, a dificuldade que a gente tem de provar que aquela demissão sem justa causa não foi por conta do HIV. Né? É uma prova muito difícil, porque ninguém quer se comprometer. Né? Ninguém quer se comprometer. Tivemos também um caso de uma escola que nem existe mais, chamada INEI. É uma escola que tinha aqui em Brasília muito, muito bem conceituada. Um caso também que eu levei até para a justiça, de uma aluna de 12 anos que era portadora do HIV. E a mãe achou por bem chegar na diretora, contou para a diretora que a filha dela tinha HIV, que se ela caísse no recreio, o tratamento era normal, porque ela estava indetectável, não oferecia risco nenhum. Então, o mesmo tratamento dado a uma criança a um adolescente que não tivesse HIV, era para ser dado a ela. Lê do engano. Né? Lê do engano, porque essa informação ela vazou, e a Associação de Pais e Mestres da escola pediu a expulsão da menina. Uau! Na época, meu pai entrou com a ação, conseguiu uma indenização e conseguiu a reintegração dessa menina à escola. Mas aí, claro que ela não ficou, porque não tinha condições. Mas foi reparado o dano moral com uma multa que eu não lembro lá, se eu não me engano, na época eram uns 40 mil reais, uma coisa assim. E eu mesmo, a Ana sabe, eu fui vítima numa academia. Eu, assim que saí do estado terminal de HIV, né, que eu fui um doente terminal de AIDS, e eu comecei um tratamento com Decadurabolin para recuperar a massa magra, massa muscular. Massa magra não, massa muscular. E eu fui para uma academia, que era em frente à minha casa, aqui no Sudoeste, em frente à minha casa, e estava eu lá fazendo... Eu tinha dado uma entrevista no DFTV como presidente do Fórum AIDS do Distrito Federal, e na entrevista eu dizia que eu tinha HIV. E eu estava lá fazendo atividade física e saiu na televisão, me apareceu na televisão eu dizendo lá que tinha HIV. Quando o pessoal viu aquilo lá, ninguém mais queria usar o mesmo aparelho que eu usava. Uau! Eu usava o bebedor, ninguém ia lá usar o bebedor. Aí eu fui conversar com o dono da academia. Ele disse, não, o problema aqui não sou eu, o problema aqui é você. Você quer que eu mande
todo mundo embora e fica você na academia, quem tem que sair é você. O problema é você. Meu pai entrou com a ação e ganhamos de novo uma indenização por dano moral. Então, assim, isso eu estou contando de histórias assim, né, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Aí você fala, e hoje? Hoje a gente sabe, né, doutora Ana, que continua do mesmo jeito, só que de uma forma velada. Sim, Né? sim. Outra vez eu fui dar uma entrevista para uma jornalista que tinha um programa na TV Brasília, que eu não vou falar o nome dela aqui, porque isso aí cabe aí uma ação, mas eu fui dar uma entrevista para ela. Gostamos de ação, gostamos. No Dia Mundial da Luta contra a AIDS, ela insistiu. Todo dia mundial ela insistia. Eu quero uma entrevista com você, quero uma entrevista. Aí teve uma vez que eu fiquei com dó dela. Aí fui dar entrevista na TV Brasília. E cheguei um pouco antes do horário, uns 10 minutos antes. Aí o produtor dela estava arrumando minha gravata assim, eu usava terno. Aí chega ela toda maquiada, perua. O aidético já chegou? Desse jeito. Chegou assim, o aidético já chegou. O produtor ficou branco, né? Aí, calma, o doutor Cristiano já chegou, ele já está aqui do Fórum AIDS do DF. Aí ela fez pior, ela falou, nossa, como você é bonito. Ela achou que eu ia chegar lá, Tem nem cara cara careca, de que tem, né? Achou que eu ia chegar lá verde, careca, né? E de bengala, porque eu tinha HIV. Com um termo que nem se usa mais, Um termo né? que nem se usa. É a mesma coisa de uma pessoa ter Isso, câncer chamada de cancerosa. Totalmente Então, estigmatizado. assim, a entrevista foi horrível porque ela apanhou na entrevista inteira. E era ao vivo. Nossa, foi... Beth, eu vou pegar Então, essa é a gancho realidade. aqui. Por favor, por favor. Eu vou voltar no que o Cris, na reivindicação do que o Cris fez, mas é interessante, eu gosto muito dessa parte das nomenclaturas que a gente usa, né? Aidético já foi um termo, soro positivo, às vezes a gente ainda usa, né? Agora é pessoa Agora vivendo. é pessoa que vive com HIV. E aí Certo. tem um ativista no Instagram, agora eu não vou me recordar o nome dele, mas vou deixar aqui registrado, que é dele, essa passagem, que ele fala, a pessoa vem antes e a vida vem antes do HIV. E isso é muito bonito, né? Sim. A gente vê o quanto que as palavras impactam mesmo, né? Você chamar uma pessoa de aidético. Sim. Olha como esse termo é pesado, né? Agora você usa um termo. Uma pessoa que vive com HIV. E é exatamente isso. A pessoa vem antes, a vida vem antes e depois vem dignidade, né? a infecção. Total. É igual contaminação e infecção. Aprendi isso outro dia também. Maravilhoso, né? Você contamina objetos. Sim, Então, sim. não é uma pessoa que está contaminada com o vírus. É uma pessoa que está infectada. É uma infecção crônica, que se torna Sim. crônica. Uhum. Né? A gente percebe o avanço aí das tecnologias, né, Cristiano, como você falou, que chegam na ONG e as pessoas estão com todas as informações lidas, né, no Google. E esse preparo emocional não tem, muito menos ainda, saber exatamente quais são os direitos, né? E esse direito previdenciário dentro do campo da doença, muito, muito interessante vocês falarem que é um olhar sobre a invalidez, né? Sobre a incapacidade. Quando a gente sobre a fala incapacidade. de aposentadoria e de auxílio-doença, né? Hoje, um benefício de incapacidade permanente ou de incapacidade temporária. Esses nomezinhos mudaram agora em 2019 com a reforma, mas basicamente, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. E é onde eu queria voltar um pouquinho na nossa conversa, que foi o que o Cristiano falou aqui, de que gostaria que tivesse esse olhar mais social, justamente Sim. da doença, né? Da infecção, olha aí, como a gente comete, né? Mas dentro do INSS a gente não tem muita ingerência, né? Claro, é um órgão administrativo, independente, mas dentro do Poder Judiciário, que está sendo uma entidade, né, um órgão que está avançando muito nessas pautas importantes hoje, como os direitos LGBTQIA+, a gente tem essa questão que a gente chama de viés biopsicossocial. Né? Então, quando a gente tem uma ação que envolve uma pessoa no direito previdenciário, uma pessoa que vive com HIV, a gente tem que levar isso para o juiz, uma análise psico e social. Então, a gente trata da escolaridade dessa pessoa, da classe social que essa pessoa está inserida, como que é o ambiente de trabalho dela,
né? Então a gente tem que levar isso para o juiz, porque é exatamente E a isso, questão né? psicológica também, doutora? Psicológica também. Eu gosto muito de falar isso, assim, vamos supor, a gente pega um caso que a pessoa é mecânica, um mecânico. Olha o ambiente onde essa pessoa está inserida. Sim, É um contexto ambiente, cultural até, né? um ambiente completamente conservador, né? Sim. Machista. Sim. Então, como essa pessoa vai trabalhar lá com a infecção, né? Vamos supor que isso venha à tona, né? E nesse ambiente ela não vai ser bem recebida. Então, até isso é importante a gente colocar nas nossas ações. Onde essa pessoa está? Quem ela é? Então, E é uma os pessoa órgãos de tão escolaridade? sensíveis hoje. O Poder Judiciário, sim. Ah, O que Poder boa Judiciário, notícia, sim. né? A gente tem, é claro que uma coisa ou outra foge, né? Uma Mas a pergunta, gente, doutora. a gente Hoje- consegue resolver ali. Hoje é possível uma pessoa com transtornos psicológicos, transtorno de ansiedade, borderline e outros transtornos em decorrência do HIV, da sua condição de pessoa vivendo com HIV, questão da transfobia e a dificuldade do convívio social, inclusive da inserção no mercado formal do trabalho, conseguiu uma aposentadoria? Claro, porque aí a gente já está falando de uma incapacidade social. Sim. E isso a gente não tem isso em lei, mas a gente já tem isso já sendo discutido Isso é importante. de forma cotidiana Que é o que dentro a do gente Poder vive hoje, Judiciário. que a gente vive hoje. Hoje, o que é que as pessoas é assim, é muito como o mundo dá volta. Na época que eu me aposentei por invalidez, eu era totalmente a favor da aposentadoria por invalidez das pessoas vivendo com HIV. Hoje eu sou contra. Por que sou contra? Porque todas as pessoas que meu pai aposentou lá atrás desenvolveram transtornos psicológicos porque não tinham o que fazer dentro de casa. Essa questão é difícil você Entendeu? lidar, porque o trabalho é uma coisa social. Sim. Então as pessoas precisam trabalhar para entender que elas podem viver naquele meio. Elas, Então, eu elas defendo- devem viver hoje nisso. eu acho que aposentar, eu vejo lá, aposentar uma pessoa vivendo com HIV por invalidez, eu acho que tem que ser uma questão muito bem pensada, porque você vai colocar aquela pessoa fora do convívio social, né? A pessoa vai deixar de ter uma rotina de trabalho que faz ela sair de casa, que faz ela conviver com as pessoas, que faz ela ter um ambiente saudável, né, de acolhimento, para ficar no ostracismo dentro de casa, vendo o mundo passar. Isso. E é exatamente assim, lembrar de que se você está no seu ambiente de trabalho, você não precisa falar sobre isso. Sabe? Uma outra questão, né, Cris, que a gente pega muito é a questão de a pessoa estar concorrendo para uma vaga de Os emprego, editais, para um concurso público, e é pedido um exame de HIV para essa pessoa. Isso é proibido, isso é vedado por lei. Você não pode A ONG proibir já derrubou isso. 3 editais. A Ana já derrubou um. A gente faz lá na ONG muita ação de pessoas que entraram no concurso, foram aprovadas, chega na fase de inspeção de saúde, principalmente concursos militares, polícia A militar, maioria, bombeiro, PM. forças armadas. Eles exigem esses exames até hoje. E existe norma para isso. Olha o absurdo de disso. derrubar o edital de concurso lá do Rio de Janeiro. A ONG foi procurada, porque descobriram, foram pesquisar lá, viu que uma vez a ONG derrubou um edital aqui do Corpo de Bombeiro, que deu uma grande repercussão, nacional, inclusive. E eu fui procurado, nem contei para a doutora Ana, nem para o doutor Felipe. Semana passada eu fui procurado por o pessoal da RNP, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, que tinha uma ativista da luta contra a AIDS que tinha passado no concurso de bombeiro e não conseguiu assumir lá no Rio de Janeiro porque exigia a sorologia como condição para admissão. E aí ele é advogado, por incrível que pareça, e ele foi fazer uma pesquisa. E aí ele descobriu a ONG Amigos da Vida tinha ganho. Se jogar no Google hoje, você vê essa situação dos bombeiros. Está lá. E aí eu coloquei para ele o que é que nós tínhamos feito na época. Meu pai entrou com a representação no Ministério Público. Meu pai entrou com mencionando, inclusive, uma portaria
do Ministério da Saúde e uma do Conselho Regional, o Conselho Regional de Medicina, né? Sim. CRM Nacional, Sim. mostrando que era ilegal essa exigência da sorologia para o HIV, e a gente conseguiu derrubar sem dificuldade nenhuma. A lei, engraçado, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, geralmente eles avançam muito nessas questões até para tratar, né, dessas questões médicas. A gente tem isso também até com pessoas trans, etc. Geralmente o Conselho de Medicina, o Conselho de Psicologia também, eles avançam muito. Então a gente começa a ter essas normas administrativas internas ali. Eles são um ponto, né? Eles são um ponto histórico de disrupção em relação à criminalização e a questão de tratar o contexto LGBTQIA+ como doença, né? Sim. Nos anos 80 e no Brasil, né? É um ponto de disrupção, assim, que essas entidades de saúde têm. Perfeito. E assim, isso vem reverberando, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente tem um Congresso Nacional muito conservador. Sim. Muito machista, misógino. Fundamentalista. E isso tem dificultado o avanço de pautas, inclusive pautas mais antigas como do HIV, né? A pauta gay, que é uma pauta mais antiga. A pauta trans, travesti, é uma pauta recente. Sim. Né, que veio ganhar força aí há uns 3, 4 anos no máximo. E a gente sabe que o fato social geralmente acontece antes, realmente, né? Então a gente precisa primeiro de uma mudança na sociedade para o Congresso reagir. Por isso que o judiciário, ele é tão demandado nesse meio tempo, né? Porque o judiciário vem resolvendo essas coisas enquanto a gente não tem uma lei. E essa lei da HIV, da questão tanto do sigilo como da não discriminação, é recente. Eu acho que é 2018, 2019. Olha só. Sim. Então, assim, a gente tem, por exemplo, as Forças Armadas, tem um decreto lá que diz que tem que pedir. E isso a gente consegue derrubar no judiciário. Lá na ONG mesmo, a gente tem muito processo assim, de pessoas que fizeram concurso e foram eliminadas. E a gente ingressa com mandado de segurança e consegue que essas pessoas continuem. Caso recente daquela foi emocionante. A gente nem consegue imaginar, né, situações como essa, né? Não, quando a gente fala, as pessoas ficam indignadas, assim, até profissionais do direito. Isso, hein, gente? Não, a gente teve esse caso que a Ana atendeu, que foi de uma menina, foi uma mulher que ela passou no concurso, né, e não conseguiu assumir. E eu estava morrendo de medo porque ela chegou um pouco atrasada. Assim, chegou, né, a coisa já estava muito avançada. E a doutora Ana conseguiu reverter. E essa menina, isso mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Entendeu? É um concurso público, agora eu fico imaginando o que né? ela não está passando lá. Porque na medida que entra com a ação, claro que a instituição Forças Armadas fica tomando conhecimento. Fico imaginando o que essa menina não passa hoje no ambiente de trabalho. Porque o ambiente militar ele é muito conservador. Corporativista. Que deveria estar em sigilo, né? Deveria estar em sigilo, mas acho difícil, né, doutora? É complicado, né? E eu acho que isso tem que ficar muito claro. E ao mesmo tempo, também seria, né, com todo respeito ao sigilo, importante vir à tona para exatamente não se repetir e não ter resultado, né? Numa aprovação de um concurso e você ser violado de um direito seu, que é assumir a vaga, né? Então, ao mesmo... Mas como caso, não com a identidade. Sim, claro, né? claro. Porque com a identidade está ferindo exatamente esse direito dessa dignidade desse indivíduo, né? Então, como no caso, direito a sim. gente chama de efeito manada, né? Às vezes precisa de que uma pessoa se levante, de que um caso venha à tona para que a gente saiba de outros. E esses outros, porque querendo ou não, uma prestação que eu preciso que a pessoa procure a gente, né? Seja como advogada, seja como lá na ONG, para a gente tomar uma atitude. E
discriminado, já se sente inferior e incapaz de ocupar aquela posição. Uhum. Então, quando vem isso, é raro. Assim, a gente tem lá na ONG, mas eu tenho certeza que acontece muito mais. Muito mais, E Muito isso mais que eu ia que a gente perguntar, toma porque conta. quando um caso desse chega à ONG, de alguma maneira tá sendo acolhida essa pessoa e ela tem uma força, né, da ONG em enfrentar um processo desse. Agora imagina Vira uma rede de apoio, né? Vira rede de sim, apoio. tem Sim. uma rede de apoio. Agora eu fico pensando essa situação e a pessoa tá só, né? Então, A pessoa pode procurar a Defensoria Pública, que é um órgão Ah. totalmente preparado, Sim. extremamente competente para assumir essa demanda. Mas é isso, eu acho que ela não se vê como capaz de ter aquilo, sabe? Sim. Assim, a partir do momento que... E até isso que o Cristiano falou. Ela vai entrar no processo por meio de vai entrar de novo no concurso por meio de um processo. sim. Aquilo é publicado. É exposto. né? Agora, o processo, ele é sigiloso. Então, só tem informação, vamos supor, né, no caso das Forças Armadas, quem atua com a gente é a Advocacia Geral da União, né? Uma entidade pública que faz a advocacia do Estado, da União Federal. Ok. Então, quem tem acesso àquelas Explica, informações... porque a gente não sabe. Quem tem acesso àquelas informações é a junta de recurso, a junta médica que analisou a condição daquela pessoa e eliminou ela. Eventualmente, alguém do administrativo ali que teve que escrever a decisão. E aí, volta naquilo que a gente falou. Qual o tratamento que está sendo dado a esse dado? Dentro da né? instituição. Dentro da instituição. A gente não tem controle É. de tudo, igual a gente fala muito lá na ONG para as pessoas, né, Cris? A gente não pode garantir nada. Por exemplo, eu consigo garantir que essa informação não vá vazar? Eu não consigo. Tem um assistente A gente ali do tem que juiz falar. que escreve. Tem. Que escreve a sentença e só leva para o juiz assinar. Acaba que muita gente tem acesso a essa Aí, informação. E são instituições corporativistas, né? Então, Como é que... na boca miúda a coisa pode suir. E a pessoa Então, sabe, assim, ela vai entrar por meio de um processo, né? Então, vai ser republicado, eventualmente ela participa de outra turma. Claro! Alguém Entendeu? vai atrás, porque tem outros candidatos. Até Olha, isso acontece. Essa questão do HIV é tão complexa que eu estava conversando com o meu infectologista, ele estava dizendo aqui, ele disse que tem ministro de Estado que ele atende que tem HIV, né? Claro que ele não pode falar o nome, tem embaixador, tem juiz. Ele fala que esse pessoal que ele atende pagam mais para ser atendido fora do horário. Porque eles querem chegar lá na clínica e não tem ninguém, porque não pode se expor. Sim. Então ele atende ministro de Estado, juiz, desembargador, embaixador, diplomata com HIV que não quer ser atendido no horário normal do expediente do consultório. Ele fala, quando eu termino meus atendimentos aqui, para vocês terem noção, ele me contando, eu dispenso até a secretária, para ela não estar aqui. Ou seja, a gente avança em direitos, mas em preconceito a gente tá sempre sofrendo, né? Ataques e violações. E aí? Eu acho que é desafiador, eu acho que é um momento que vocês, advogados, né, e nós, ativistas de direitos humanos, a gente começar a fazer um trabalho para sensibilizar o judiciário para esses aspectos sociais da doença. Né? Isso tem sido minha luta recente em relação à AIDS. Certo. Porque não adianta, a legislação mudou, o momento é outro, né? Hoje, para você conseguir aposentar alguém por invalidez no INSS é dificílimo. Então, assim, só que dentro dessa realidade, eu acho que é importante os advogados ficarem muito atentos aos aspectos sociais da doença, a questão do estigma, do preconceito, e como eu venho falando, porque isso tem que ser levado em consideração na junta lá do INSS, que vai analisar a concessão lá a perita ou o perito do benefício lá do INSS. Né? Eu, por exemplo, eu me tornei pensionista do meu pai, eu passei por uma situação que eu pensei que nunca mais ia passar.
eu tive que ir para Paraíba. Meu pai era professor titular da UFPB, já tinha sido reitor da Universidade Federal da Paraíba. Tinha duas aposentadorias, que eram uma de técnico em educação e outra em professor de Direito, né? Da Faculdade de Direito. Sim. Eu fui para lá, eu fui colocado numa junta com 3 médicos que não sabiam nada do HIV. Nada. E na perícia, eles que me entrevistaram. Sim. Como é que é essa coisa? Tudo com o livro na mão aberto, sabiam de nada. Eu vi 3 médicos, assim, bem novinhos, né? Recém-formados, não sabiam nada do HIV. Mas você tem HIV desse tamanho aí? Tenho. Sim. Aí chegou um momento tão constrangedor que eu pensei que eu nunca tivesse que fazer isso. Porque eles começaram a banalizar tanto. Aí eu levantei minha camisa e falei, ok, a minha barriga já foi aberta 3 vezes. Olha só. Mostrei uma cicatriz, minha barriga já foi aberta 3 vezes, eu tô aqui. Para você eu tô ótimo. Sim. E foi assim E que o eu Cristiano consegui. passou por tudo, né? Cris? Tudo. Do AZT até hoje. Não, tudo, passei por tudo. Então, assim, eu falei, todas essas marcas que eu tenho no pescoço, isso é tudo biópsia. Que é Doenças feita a qualquer momento, doença oportunistas, né? oportunista. Então, o portador do HIV está bem hoje, amanhã pode não estar. Certo. Então, acabou que eles concederam, foi tão engraçado, porque eu acho que eu toquei tanto no coração deles, que na hora mesmo eles, já vou adiantando, você está... Já pensionista já. Já está pensionista. Não precisa nem ficar ansioso, viu? Você já sai daqui pensionista. Mas É uma passei questão. por isso lá na Universidade da Paraíba. É bem UFPB. complexo, assim, né? Tem uma coisa que às vezes a gente precisa trabalhar também, que é o HIV como uma deficiência. Sim. Isso é uma realidade. Porque quando a gente pensa em deficiência, a gente está sempre pensando em deficiência física, Sim. né? Então, eu falo, é uma pessoa que tem uma deficiência. A gente atrela a deficiência física, às vezes uma deficiência mental, né? Mas a lei traz, e isso vem de convenções internacionais mesmo, que deficiência é tudo aquilo que pode provocar uma barreira para uma pessoa Certo. numa inserção social. Certo. Né? Em termos bem simples é isso. Então, o HIV é uma barreira. Uma pessoa que vive com HIV tem uma barreira diferente das pessoas que não têm? Com Sim. certeza. Isso precisa ser considerado. Entendi. Então, a gente pode trabalhar o HIV também. É uma doença grave, reconhecida por lei. Não necessariamente uma doença incapacitante. Apesar de estar no rol De doenças graves. de doenças graves. Então, doença é diferente de incapacidade. Certo. E agora, HIV pode ser considerado uma deficiência? Pode. Depende de quê? Aí é onde a gente começa a analisar as questões biopsicossociais. Sim. Para esta pessoa, é uma questão de uma barreira? Se a gente tiver, por exemplo, um mecânico, é claro que é uma barreira. Entendi. Uma pessoa miserável, que vive na rua, ou sim, uma pessoa de uma camada social mais baixa. Ter HIV, viver com HIV, é uma questão de barreira? É. E a gente precisa trabalhar isso também. Então, o HIV como uma deficiência. Isso é possível. Já há reconhecimento disso dentro dos tribunais. Mas é claro, gente, tudo que a gente está falando aqui assim, é análise do caso. Análise do caso. Não é uma pessoa como o Cris, que vive com HIV e está aposentado, que todo mundo que vive com HIV vai ser aposentado também. Né? A gente analisa o caso, olha essas questões ao redor do HIV, como é que você está, questões psicológicas, questões de como você está reagindo à medicação. Às vezes é uma coisa temporária, de uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico, né? Precisa de um tempo para se adaptar. Às vezes não. Por exemplo, hoje isso também é uma novidade, né, Cris? Quem é aposentado por invalidez e vive com HIV, agora não precisa passar mais por perícia médica. Uma grande conquista. Uma grande conquista. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, isso é muito importante falar, ela não é uma aposentadoria para o resto da vida. Porque ela está atrelada à questão da incapacidade. Então, o INSS pode convocar essas pessoas. A gente tem, por exemplo, Até de surpresa, muito né? famoso a questão do pente fino. Isso. Né? Isso reverberou bastante uma época, e até nas mídias e etc.
essas pessoas... eu sou aposentado por invalidez. O INSS me chamou para perícia. Ele cometeu suicídio. Eu te contei. A gente tem... Ele perdeu... Ele recebia R$6.000 era um dentista que tinha HIV. Ele se aposentou por invalidez. Ele ficava entre Goiânia, tu lembra dele? Que ficava entre Goiânia e Brasília. O Carlos, ele se matou. Quando ele perdeu a aposentadoria no peito fino, ele se matou. Hoje não aconteceria mais isso. Hoje não mais. Hoje não acontece, para quem é aposentado. Então, Certo. quem Hoje é não aposentado por invalidez e vive com HIV, aí sim é realmente uma aposentadoria aí nos termos de aposentadoria, pro resto da vida. Certo. Certo? Agora, a aposentadoria é para sempre? Não. Por invalidez, não. Né? Sim, Só sim. no caso do HIV agora, por causa de uma mudança legislativa, de que pessoas que vivem com HIV e estão aposentadas por invalidez não passam mais por perícia médica. E não podem ser Isso foi convocados. aquela lei Renato da Mata? Eu não vou saber agora nem o nome, nem o ano da lei, mas é bem recente mesmo. bem É recente, coisa agora de 2020. E 20 por aí. 2020, eu acho por que aí. foram nos últimos 3 anos, mais ou menos. Isso aí. Então, assim, essa nova... Né, nós vivemos um novo momento da epidemia, onde a questão... Quer dizer, o número de óbitos tem caído, não tem caído o número da infecção pelo HIV. Essa aí continua aí galopante, né? E ninguém nem fala nesse contexto. A gente vem do governo negacionista e eu acho que agora, como em outros governos do presidente Lula, ele vai transformar a questão da AIDS numa política de Estado, como ele sempre fez quando foi presidente. E nós, ativistas, estamos com essa expectativa de tentar mudar essa realidade e trazer para a visibilidade essa pauta da AIDS que estava invisibilizada nesses 4 anos do governo do fascista Jair Bolsonaro. O coiso, né? Coisa. Mas... O inominável. Vai ser difícil, né? A gente tem muita coisa aí que 4 anos apagaram. A gente vai lutar muito E o por um Brasil espaço, mas foi referência, bonito. né? Tava falando pro tanto Cris tempo. que semana passada estava tendo um evento no Ministério dos Direitos Humanos, maravilhoso. Maravilhoso. Um evento do dia contra a LGBTfobia. Sim. Ver aquele espaço tomado por pessoas trans, pessoas Sim. Negras. travestis, negros, Índios. lésbicas, gays. Foi muito bonito de Indígenas, ver. né? E isso foi um marco, assim. Claro que é um dia, não era um... Isso foi muito falado lá, não é um dia pra gente comemorar. Certamente. Mas todo mundo, e a pauta da AIDS foi muito discutida também, foram 2 dias de evento maravilhoso. Aquelas pessoas ocupando dentro de um órgão público, ali no ministério, no auditório de um ministério, é muito a se Potente, comemorar, né? é muito forte. Potente. E é a marca de que estamos voltando para representar, para respeitar e para acolher, né? Porque Sim. o papel do Estado é acolher. Ministério dos essas Direitos pessoas. Humanos, né? Ministério dos Direitos o Humanos. que lá foi no mais- Bloco A. Agredido nos Bloco A últimos é anos. ótimo. Gente, olha, tenho certeza que o nosso podcast Direitos Iguais é de suma importância para o nosso papel social. Inclusive, aproveitando o gancho, Beth, eu queria deixar aqui registrado a minha gratidão à Embaixada dos Países Baixos, né, a Embaixada da Holanda, que teve a sensibilidade de financiar um projeto como esse, tão importante, onde a gente vai trazer essa pauta dos direitos humanos, da comunidade LGBTQIA+, e garantindo direitos que, em via de regra, são sempre cerceados. Suas considerações, doutora Não. Ana Clara? Foi ótimo esse bate-papo. Vou estar aqui nos próximos, né, Vai. Beth? A gente vai Vai. conversar bastante ainda. Foi o primeiro, né, de uma sequência muito boa aí e que nós estamos, inclusive, colocando agora podcast em tudo quanto é projeto, porque a gente tem, assim, um total interesse mesmo de fazer desse canal um canal de conteúdo e fonte. E aí, realmente, nós precisamos da presença de vocês, advogados, porque amparam toda a nossa força como ativista,
mas a gente também tem que ser inteligente e tem que saber que quando vira lei, né, a gente pode reivindicar e meter processo, meter ação, né? Que o nosso vocês papel gostam. como advogado é um papel disruptivo. A gente Sim. está ali para fazer mudar. É. Então, a gente Maravilha. que é advogado, ativista, ou que se preocupa, que está ali querendo fazer, o advocacy também, que a gente Sim. Sim. faz, isso é muito importante. E encorajo, assim, eu falo muito pro Cristiano, eu me descobri graças à ONG, foi a questão de fantástico. trabalhar no direito previdenciário, uma grande paixão que eu descobri na ONG. Foi. E agora eu tô tendo a oportunidade, com essa nova repaginação da ONG, de trabalhar com direitos LGBTQIA+, também virando outra paixão, porque é muito bom trabalhar, é muito bom estar nesse espaço e saber que a gente está fazendo um papel de mudar a realidade de muitos que estão invisibilizados. Fiquei até um pouco curiosa, assim, né? Porque a profissão de advogado é aquela profissão que você já vem bonito desde a faculdade, né? A turma de comunicação é os malucos, mas os advogados já vêm bonitos desde a faculdade, bem arrumados e tal. Mas fica muito evidente aos olhos comuns, assim, né? Vai para o direito civil, embora tenha essa coisa da família e tal, mas realmente o direito LGBTQIA+, com esse discurso seguro seu, Ana Clara, de falar, eu tô defendendo pessoas, né, vivendo Com HIV. com HIV/AIDS e as questões não só as questões e os direitos, né, então melhor da LGBT, que são transfobia, crimes de ódio, né? Questão racial também, questões né? racial, que tenham, né, mais advogados com esse olhar. A gente torce, né, que o interesse, né, pelos temas, pelos direitos, pelas questões da comunidade LGBT, ela possa sensibilizar mais e mais advogados que não necessariamente são, né, e LGBT, porque não, enfim, você não precisa ser. Isso, não tem uma relação, uma coisa tem não uma tem relação necessariamente direta. relação Você com a precisa outra. você não precisa ser negro para defender o preconceito racial. Sim. Enfim, de Até todas porque essas... os direitos da comunidade, dentro dos direitos humanos, é um direito garantista, né? Não é diferente do direito de uma outra pessoa. É garantir que esses direitos sejam atingidos, entende? Exatamente. Sejam acessados. Percebe? Muito, muito bem colocado. E é sobre isso Sobre que a gente isso. tem que discutir, né? Dialogar de forma ampla. E é pelo futuro, né? Eu mesmo tenho uma filha e eu falo, se um dia ela falar pra mim que ela é uma pessoa lésbica, que ela é uma pessoa trans, eu quero que ela tenha um mundo sadio para recebê-la. Então é mais do que pela gente, né? É pelo outro, por nós e por todos. Vocês fazem um trabalho de preparar para uma nova geração, né? Sim. E a gente Um mundo melhor. E a gente vem lutando, assim, a pungência dessas novas necessidades sociais, isso é muito importante. A gente está passando por um momento de transformação social. E é muito bom estar participando ativamente dessa mudança para um futuro aí, quem sabe verdade. até da minha filha. É verdade. E você disse uma coisa, Beth, sobre... você usou esse termo assim, normal. Quando vira lei. Mas, querendo ou não, o próprio Poder Judiciário, ele tem esse viés de subsidiar a mudança em si. Porque você vai notar isso no decorrer dos podcasts, que os direitos, da comunidade LGBTQIAP+, eles não estão tão baseados em lei, Sim, especificamente. verdade. Mas a gente vai falar interpretações. nisso sobre o casamento, Exato. né? Sobre a união estável. Ainda tem muita coisa para acontecer, Até mesmo né? na adoção, né? Da Isso. adoção, Até mesmo pra adoção. Por causa o das direito LGBT. apresentou, né? Assim, casos que foram resolvidos muito antes de ter sido uma lei, né? Querendo ou não só nos últimos anos, assim, o judiciário foi ainda um bastião de resistência, sabe? É também uma questão de... É mais, como posso dizer, versátil, né? A mudança social acaba que interfere de uma forma diferente no judiciário do que no legislativo. Infelizmente, a gente está num processo do legislativo muito conservador, né? Sim.
mais conservador do que antes até, de certa forma, né? No judiciário, no legislativo. Então, o judiciário ainda é, assim, uma ponta de lança em algum nível, sabe? Esse é o seu recado? Esse é o meu recado. Cristiano Ramos, presidente da ONG Amigos da Vida, ativista. Hoje você contou assim uma história que os ouvidos mais atentos perceberam que você foi marco, né, no avanço dos direitos da pessoa vivendo com HIV/AIDS. Exemplo, foi pessoa que precedente em alguns casos. Na verdade, eu me sinto realizado, né, como ativista dos direitos humanos. Estou à frente dessa ONG há 23 anos e hoje o nosso trabalho é justamente esse, de transformar um mundo mais igual, mais fraterno, né, e com muito respeito à vida. Esse é o recado que eu deixo para os ouvintes e dizendo que nenhum vírus é maior que a vida. Super obrigado a todos. O nosso papo foi um papo não tão técnico. A gente vai caminhar por essa linha, mas de tamanha importância. Nós estamos aí disponíveis, né, para atendimento, a ONG Amigos da Vida, em nome da Ana Clara Erval, nossa advogada, Cristiano Ramos, presidente da ONG no acolhimento, Felipe Ramos, também advogado, euzinha que tô lá defendendo os direitos humanos e escrevendo um projeto para que a gente possa vir aqui e abrir a boca, porque nós somos realmente defensores de direitos humanos de qualquer pessoa. Muito obrigada, foi incrível. Acho que o primeiro podcast Direitos Iguais foi incrível, gente. Foi muito bom estar aqui, Beth. Foi, vamos Muito avançar. obrigado pelo convite. Vamos avançar. Próximos temas: vem adoção, união estável e casamento, nome social, retificação de nome de gênero, direito LGBTQIA+. Vai ter só fera nessa mesa, viu? Bom a vida aí para todo mundo. Obrigada pela audiência. Seguimos em frente na luta, né, Cris? Né, Ana? Tamo junto, Né, Felipe? É. Vambora, Estaremos lá valeu na ONG. demais.